Os homens vêm da palavra humanidade, para não dizer que é só os homens masculinos, as mulheres se incluem, o feminino. Então, meus irmãos, como o espírito é assexuado, então se traz daí a palavra humanidade, que engloba todos. E na revisão, essa palestra, uns 3 anos aproximadamente, me lembro quando começou aqui a reabertura, faz mais ou menos isso, né? Um irmão nosso, que fazia parte da comissão que dirigia aqui a sociedade há 3 anos atrás, quando veio a lista dos palestrantes e cuja palestra deveria ser desenvolvida, casualmente tocou para mim a oportunidade de falar sobre esse mesmo assunto. E confesso aos irmãos que no começo assim, quando eu disse, isso é barbada, isso é fácil de falar sobre o homem de bem. Quando eu comecei a ler, que dificuldade enorme que eu encontrei. Fiz a palestra, mas só eu sei como e de que jeito consegui terminar. Quando eu terminei numa confusão tão grande que eu queria entender o que é a criatura boa, o que é um homem de bem. Então fui reler novamente o Evangelho segundo o Espiritismo, que é do século retrasado, né? 1864 foi quando ele foi psicografado. Né? Mas então, vamos fazer de conta, né? Mas foi isso. Então, quando foi psicografado, e como está atualizado, olha, gente, lá se vão 2 séculos, e olha como ele está atualizado, e como continua ainda, além de estar atualizado, difícil, para que nós podemos fazer uma leitura do que é um homem de bem. Então está no Sede Perfeito, capítulo 17. Eu acredito que todos aqui leem seguidamente o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Leem todos. Pô, então vai me facilitar, porque se todos leem, vai me ajudar. Agora, se tem aqueles que fazem conta que leem e dizem que leem, vai ser tão difícil, porque não vão entender nada. Pois bem, meus irmãos, o que nos diz Mateus no seu capítulo 5, versículos 44, 46 a 48, do título Sede Perfeitos. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? É fácil, né? Só amar quem nos ama. Não fazei assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que outros, não fazem os mesmos pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos. Olha só, sede vós outros perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celestial. Mateus está ele assim. Bom, dito esse preâmbulo, passamos para o subtítulo, o homem de bem. Pois bem, meus irmãos, a gente quando fala o homem de bem, tem essa impressão que é tudo assim, que é pouca coisa, que é o material, é um cara que faz bondade, é um cara que faz bem para todo mundo. E depois eu tenho uma historinha para contar para vocês, que eu tive a felicidade de assistir na televisão, sobre o verdadeiro homem de bem, hoje. Então vamos ver se nós trazemos essa descrição, essa tradução de lá do século 1800 para hoje. Vamos trazer para hoje, vamos começar a falar as nossas palavras com tiques e retiques, ditados, aquela coisa toda. Então eu vou dizer assim, o verdadeiro homem é de bem, de
é que cumpre a lei de justiça, de amor, de caridade na sua maior pureza. Confesso que eu estou bastante nervoso. Por quê? Porque sempre dá aquele friozinho na barriga. Porque eu não estou só me dirigindo para os meus irmãos encarnados. Se vocês soubessem a quantidade, a leva de irmãos, de espíritos desencarnados que vêm à casa espírita também assistir às palestras, que vêm em busca de esclarecimentos com as suas ânsias, com as suas dificuldades. E quando a gente fala, a responsabilidade é tão grande, porque eu poderia até imaginar, eu vou enganar eles são encarnados, eles não estão enxergando nada. É fácil dizer uma coisa, mas como é que eu vou enganar um espírito? Olha só o que eu posso cometer de equívoco e depois prestar conta mais adiante. Então, por isso que eu estou dizendo para vocês, agora estou tentando me acalmar mais e que me desculpa, meus irmãos. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente algumas ocasiões de ser útil, de se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez ou tem tudo o que desejara que ele fizer. Rapidamente, só nesse primeiro item. Todo mundo aqui está com a consciência tranquila, que só fizeram bem para os outros, como querem que faça para nós? Tem uma que já está balançando o dedo aqui na frente. E por aí começa, meus irmãos. Deposita a fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se ele submete à vontade em todas as coisas. Estou trazendo para hoje. Está aqui sublinhado, que é para nós podermos ver que nada mudou, porque tem a redação em palavras no meio, então para sermos objetivos. Se tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. O que nós colocamos sempre, ou pelo menos quase sempre, quando a gente fala do futuro? Não, eu vou fazer uma economia porque eu pretendo comprar tal coisa no futuro. Porque eu vou cuidar muito do que nós temos, que é para o dia que eu desencarnar, deixar os que vão herdar bem. Porque o carro que eu tenho eu vou passar para o filho mais velho no inventário que eu fizer. E por aí segue-se uma lista de coisas que vamos fazendo no projeto futuro. Em nenhum momento material, em nenhum momento eu pensei no que se segue. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Garanto que se eu fizer uma pergunta aqui, para todos nós que nos encontramos aqui, por qual a razão que viemos hoje à Casa Espírita? Se viemos só para assistir uma palestra e tomar um passe? É poucos. A Casa Espírita nada mais é, nada menos é, eu costumo sempre dizer, é o hospital de almas. Nós, quando chegamos a recorrer pela primeira vez à Casa Espírita, é porque a nossa alma está enferma. É porque algum problema nós temos, uma mágoa, um filho que tomou um descaminho, a preocupação de um pai e de uma mãe, com aquela criaturinha que eles ajudaram a botar no mundo, cujo compromisso profundamente foi feito no plano espiritual. No dia que reuniram a família espiritual,
e aquela criatura, a mãe, e aquela outra criatura, o pai, fizeram um pacto do reencontro deles da reencarnação no planeta, para dar início à prole que deveria reencarnar no futuro e eles adquirirem a experiência necessária, os estudos das casas espíritas, se prepararem para receber aquele ente que está para chegar. Eu hoje, casualmente, mexendo lá no meu Face, achei até interessante o meu neto e a minha neta, esposa dele, assim uma espécie de um capinzal. Eu nem entendi o que era aquilo, Dorothy, te lembra? Um bosque. Hein? Um bosque. Era um bosque. Ela deitada, com a barriga, eu olhei e só enxergava a barriga. Eu não enxergava o que tinha ao redor. E ele, acocorado, dizendo, falta poucos minutos para chegar este moleque. Ele dizendo para a esposa dele que deverá nascer até o fim da semana. Então vejam bem, falta poucos minutos para aquele casal, que é o primeiro filho, que unidos prepararam a chegada daquele ente, que é menino, né? Que é o menino Gabriel, parece que é o nome, né? Cujo nome será Gabriel, imagina, lá atrás. Vamos ver quando chegar, se for homem, se for mulher, é do mesmo jeito. Hoje não, já é, até o nome já vem. Quando chegarem, eles vão dar os primeiros passos, cujos passos os seus pais, no caso meu filho e eu, lá atrás, que aprendi com a minha mãe, que o respeito que nós deveríamos ter com os nossos semelhantes, da compreensão que nós deveríamos ter para com os nossos semelhantes, com a tolerância que nós deveríamos ter com as dificuldades dos meus companheiros ao meu redor, da convivência com aqueles cujos sangue nem corre das nossas veias, mas que somos irmãos. Não tem desta, não é nada meu, basta estar reunidos sobre o mesmo teto, é porque estão trazendo de lá, os afins se atraem, eles não vão procurar aqueles que não são afins deles, nós sempre vamos procurar aquelas pessoas mais simpáticas com quem nós vamos nos relacionar melhor. E assim segue-se, meus irmãos, a preparação dos que chegam. Mais adiante, possuindo o sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem. Esta outra partezinha. Do tempo de Jesus, pensava-se nisso. Porque as coisas materiais, pouco se lhes importava. Havia uma preocupação única. O retorno para a pátria espiritual. Havia uma preocupação dos irmãos. Mas tinha os reis e aquela categoria de classe alta, tal, que sempre estava pensando, que novidade hoje, né? Nos impostos, para poder tirar do povo, e aquele povo submisso. Coisa tão diferente do Brasil, né? O Brasil é tudo o contrário, né? O povo tem preferência. Então, meus irmãos, trazendo para o dia de hoje, a gente vê como dobrou a nossa responsabilidade. Jesus era o grande líder, era o governador do planeta. Jesus, nunca se falou tanto em Jesus como se está falando agora. Então, na política
Só o que mais invocam é Jesus Cristo. Agora, nem sei se eles conhecem exatamente quem foi e quem é Jesus. Encarnado, eu só conheço meu genro, que tem o nome de Danilo Jesus. Mas que está lutando aí também no caminho da busca da perfeição. Então se fala hoje Jesus, como o subconsciente está lhe gritando, como os grandes mestres da espiritualidade, principalmente aqueles responsáveis por este Brasil, que em determinada oportunidade, me recordo, isso já faz muitos anos, o tempo da revista Manchete, alguém aqui deve ter conhecido, trazia um histórico que num dos orbes superior reunia-se um grupo de dirigentes do nosso Brasil para acertarem o futuro da nossa pátria, que lá atrás, eu morava aqui, isso faz quase 30 anos, morava aqui em Capão Novo ainda, eles já previam esta desorganização que aí está. E eles reuniam-se naquele plano superior para aquele que irá assumir em um futuro o nosso país, para arrumar as coisas que estão desarrumadas, moral, até mesmo intelectualmente, material. Ninguém respeita mais ninguém. Como se nós não fôssemos todos produtos do mesmo ventre. O ventre de um supremo criador desse universo. Como se nós viéssemos de outras galáxias, de outros mandantes. Não, meus irmãos. As dificuldades serão vencidas. E para completar só essa, já que eu toquei, naquela ocasião, reunia-se Juscelino Kubitschek, reunia-se Teotônio Vilela e outros grandes figuras do nosso país, e aonde diziam, e aonde discutiam, que aquele que deveria ser o futuro presidente do nosso país ainda se encontrava reencarnado na Terra, se preparando para quando retornasse receber os seus retoques finais, para reencarnar. Só não tem data, não tem previsão nem de quando. Porque eles não têm data, eles não têm horas, a coisa é eterna. Mas, meus irmãos, não dá para falar porque as horas passam voando e eu não estou nem na metade. Também é bom, humano, benevolente para com todos. Este é o verdadeiro homem de bem. Sem distinção de raça, nem de crenças, porque todos os homens o vê como irmãos seus. Este é o homem de bem. Não tenho distinção com ninguém. Eu não sou assim. Ainda falta muito para me aprender, chegar lá. Mas, como expressão, ver todas essas fisionomias que estão paradas agora escutando, olhando para mim, pensando quem sabe lá o quê. Se eu tivesse o poder de ler a mente de cada um, eu teria a resposta imediata, mas não tenho. Então eu tenho que me limitar nas inspirações que me mandam através dos ensinamentos de Jesus. O homem de bem, ele olha a todos com a mesma fisionomia como se fosse a dele. Olhando aos seus olhos como se fossem meus. Olhando para o horizonte. Olhando para a eternidade do futuro que aí vem. Escutando as palavras de todos, que vem cada um com uma exclamação e uma solicitação. E eu, e nós, que exercitamos a doutrina espírita,
temos que oferecer um ombro amigo para aquela criatura que aqui chega desesperada em busca de solução para os seus sentimentos. Escutar, tolerar, não menosprezar, ver como um seu, como se for a ele que estivesse pedindo aquele socorro, e prestar o socorro dos grandes hospitais da caridade. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas. E só benefícios se lembra por saber que perdoado lhe será conforme houver. Que se perdoado será como houver perdoado. Que ele será perdoado conforme ele será. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência e tem presente esta sentença de Cristo. Atire-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Que tal, meus irmãos? Quem aqui? Será que tem alguém aqui que é perfeito? Será que tem alguém aqui que pode dizer eu? É difícil. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los, se isso se vê obrigado. Procura sempre o bem que possa atenuar o mal. É difícil hoje em dia, até às vezes do próprio meio espírita, que olha, que a gente vem para cá, vem estudando anos, está procurando entender a doutrina, mas quando sai ali na porta, não sei o que remexer no ovo, na cabeça da gente, que a gente já chega em Capão pensando em outras coisas completamente diferentes, de repente passa na frente de uma outra entidade que prega o contrário, a gente, essa que é boa, aquela não é, e no fim a gente nenhuma nem outra. Fica como diz aquele ditado, nem perdiz perdida. O cachorro perdido em comiço, como dizem também. Nós ficamos às vezes até perdidos. Se não tiver firmeza, eu quero isso, eu preciso. Minha gente, quando eu falei do Lupicínio, se você soubesse qual é o movimento, qual é a metamorfose que existe no plano espiritual, como se comportam os espíritos, como é as regras, como são o respeito, isso já do plano superior, porque do plano inferior, do próximo do planeta Terra, como a gente diz, já do plano superior, a humildade, que são aquelas cópias que Deus criou num momento nesse imenso universo. Assistir, ter certeza da vida depois da morte, da matéria. Mas como se aproximam os minutos, eu vou lhes contar. Apareceu no programa da Fátima, né? Foi da Fátima, ou não me lembro se foi da Fátima ou foi do Hulk, um dos dois. A história de um enfermeiro. A história de um enfermeiro humilde. Uma criatura que era padroeiro no hospital que ele trabalha, não é trabalhava, que ele trabalha hoje na Bahia. Que levanta às 5 horas da manhã e que antes de sair de casa, ele ainda dá comida para o passarinho que ele tem na gaiola. O filho que ele está criando sozinho e dorme com ele na mesma cama, preparando o filho para quando ele acordar mais tarde ir para o colégio. Porque ele trabalha da manhã à noite em 2 hospitais.
perguntado para ele por que ele trabalhava em 2 hospitais. Ele disse, a vida está difícil. Eu quero que meu filho se forme. Eu desejo que meu filho tenha uma vida boa no futuro. Então, como o ordenado é pouco, eu trabalho nos 2, que é para somar os 2. E manter a luz, a água, enfim. E a casinha paupérrima, minha gente. Cama no chão. No chão, praticamente. Tá, mas e daí, vocês vão perguntar. E daí, minha gente? Que assim como ele levanta às 5 horas da manhã e distribui este carinho para o seu filho que fica sozinho dormindo, e aquele passarinho que ele tratou, que é o que ilumina a casa dele cantando, com a alegria que ele sai da casa, ele chega no hospital e recolhe uma velhinha que estava passando mal. E quando ele pegou ela no colo, ela começou a chorar de medo de cair. E ele então encostou, não teve pudor, e com a maior naturalidade encostou o rosto no rosto daquela enferma e começou a cantar no ouvido dela, e conversar com ela, e dizer para ela que tivesse coragem, e foi acalmando ela, lentamente acalmando ela, até levar para onde ela tinha que ser transportada. E entrava já no quarto do outro, pegava as crianças e começava a cantar. Começava a cantar e alegrando e fazendo palhaçada para alegrar aquelas criaturinhas. Ele um padroeiro. Fazia todo esse trabalho no hospital, a ponto de ser chamado pela uma emissora, a Globo, para fazer uma reportagem, porque não se encontra mais criaturas assim, homens de bem, do verdadeiro bem, que se despoja de tudo, que não está preocupado com com seus carros bonitos, prédios bonitos, etc. Como dizia o Mendes Ribeiro, o caixão não tem gaveta. O dia que nós partirmos daqui, nós iremos sozinho, nós e o nosso perispírito. Viajamos para a eternidade, aonde vamos ter a cadeira para sentar de acordo com aquilo que fizemos aqui. Por isso, meus irmãos, não percam esta oportunidade dessa encarnação que cada um tem. Procurem evoluir na caridade, no amor. Procurem subir. Porque quando é que não o aluno que entra no primeiro ano, para um dia ele ser um mestre, ele estuda e vai evoluindo, nós vamos evoluir o nosso espírito, porque isso nós levamos junto. E o dia que retornarmos, já podemos chegar já no degrau de cima e continuar a nossa caminhada. E daí, meus irmãos, como não vai dar tempo, vou abreviar. William Shakespeare dizia: sempre me sinto feliz. Sabes por quê? Porque não espero nada de ninguém. Esperar sempre dói. Os problemas não são eternos. Sempre tem solução. O único que não se resolve é a morte. Dependendo do tipo de morte. A vida é curta, por isso ame-a, viva intensamente e recorde, antes de falar, escute, antes de escrever, pense, antes de criticar, examine, antes de ferir, sinta, antes de orar, perdoe, antes de gastar, ganhe, antes de se render, tente de novo, antes de morrer, viva. Shakespeare disse, isso não foi o Meri. Vejam que profundidade. Por isso, meus irmãos, espíritos encarnados aqui presentes, é um apelo que outro espírito encarnado que tem prova da vida depois da morte,
Por isso eu disse, se esses moços, pobres moços, soubessem o que eu sei porque eu vi e vivenciei de perto a vida depois da morte. Não existe morte, ela continua eternamente. E nós não vamos permanecer eternamente no planeta Terra. E aqui ficaremos resgatando os nossos equívocos e erros, enquanto não afrouxar esses miolos duros, às vezes, que não querem entender e querem se fazer de ignorante. Nós somos perfeitamente inteligentes. Nós temos capacidade, sim, meus irmãos, de vencer. Os sonhos são possíveis de realizar. É outra prova que tivemos a oportunidade de ter nessa existência, que o sonho se realiza quando a gente quer e tem fé. Quando a gente tem a certeza de um ser superior. Quando nós sabemos que temos um irmão que nos dá de graça, sempre está pronto para nos atender, que é Jesus. Por que não implorar para Ele? Por que não pedir socorro aos nossos mentores que estão aí de prontidão para nos auxiliar? Preferimos às vezes esquecer deles e chegar para quem tem menos capacidade do que nós, para pedir o que tu me diz, o que tu acha. Que conselho poderá dar um leigo? Não é, doutor? Que conselho poderá dar alguém que chega para alguém que não é médico, se ele não entende nada? Então, meus irmãos, nós queremos deixar o nosso recado. Que esta quarta-feira seja o reinício de uma nova caminhada de esperança. Seja o começo da evolução, do progresso, que a gente às vezes deixa abandonado de lado. Não é só os livros de matemática e outros que nos ensinam. O Evangelho nos dá um verdadeiro banho. Vejam o Evangelho de 2 séculos atrás, trazendo para hoje a atualização dele. Vou ficar devendo uma outra mensagem do Papa, que é simplesmente uma maravilha. O que ele fala, só para deixar uma aguinha na boca de vocês. Você pode ter defeitos, ser ansioso e viver alguma vez irritado, mas não esqueça que a sua vida é a maior empresa do mundo. Só você pode impedir que vá em declínio. Muitos lhe apreciam, lhe admiram e lhe os amam. Não fique pensando que estão relegados ao segundo plano. Está trilhando, retirando os obstáculos para evitar tropeços. Tenha a fé em Deus. Nem que seja um grãozinho de mostarda, pequenininho, já é o suficiente para que nós possamos vencer as dificuldades que nós somos colocados à prova para ver a nossa capacidade de vencer. Todos nós buscamos a felicidade. E Jesus já dizia, a felicidade não é deste mundo. Jesus já dizia, há muitos mundos, muitas moradas do Pai, por onde, no infinito do futuro, na eternidade do futuro, nós vamos passar por lá. E um desses planetas que nos aguarda. Mas para isso, gente, lute. Obrigado, meus irmãos. Até o próximo.